Mas quantas pessoas passaram por grandes tempestades nesses últimos 3 anos, né? Da pandemia, né? As pessoas, alguns perderam entes queridos, outros ficaram enfermos. No meu caso, eu passei 7 dias internado no hospital. E a gente passa por luta de todos os lados. A gente passa por provações, por dificuldade, por momentos difíceis. Mas não são os momentos difíceis que vão revelar quem nós somos. A primeira decisão que eu quero ensinar a você nessa noite é que você decida experimentar o sobrenatural de Deus no meio das tempestades. Muitas vezes nós reclamamos das dificuldades da vida, reclamamos das lutas e das provações, mas não sabemos que no meio dessas provações é o momento onde Deus mais vai se revelar para a nossa vida. No momento das nossas maiores lutas, é o momento que nós temos as nossas maiores vitórias. No momento das nossas maiores dificuldades, é no momento que nós temos os maiores livramentos de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que você tem um testemunho de livramento. Eu tenho certeza que você tem um testemunho, sabe, de algo que aconteceu de ruim na sua vida. Mas aquilo que era ruim, depois se tornou em bênção, se tornou em algo bom e se tornou o seu maior testemunho. Eu costumo dizer que o seu maior gigante vai ser o seu maior testemunho e vai lhe levar muito mais para próximo daquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida. A Bíblia fala lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. A Bíblia vai dizer assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. Repita comigo: aquieta-te, acalme-se. Amém? O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles, apavorados, e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que texto incrível, irmão. Então todos nós temos e passamos por essas dificuldades. Ontem o pastor Jadson ministrava lá na nossa igreja da Queimadinha, e ele chamou esse momento de ponto de saturação. É aquele momento que você não aguenta mais, sabe? É aquele momento que é difícil para você. É aquele momento que você estoura. É aquele momento que você grita. É aquele momento que você tem que dar um grito bem alto. Quem já foi para o encontro vai entender o que eu estou dizendo. Você tem que dar um grito bem alto, porque senão você explode, sabe? É aquele momento que você aguenta até aquela situação, até aquele ponto. Aquele ponto você perde as estribeiras. Quem nunca perdeu as estribeiras? Quem nunca decidiu dar um chute no pau da barraca, como diz o pessoal, né? Vou derrubar tudo, vou viver minha vida, vou embora. Quem nunca sentiu vontade de sumir? Quem nunca sentiu vontade de sair correndo? Quem nunca sentiu vontade, meu irmão? E eu vou te falar uma coisa, que esses sentimentos, eles não são sentimentos que eles devem paralisar a sua vida apenas. Ele deve paralisar a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas, elas não entendem por que tem esses sentimentos, mas todos nós temos esses sentimentos. Eu vou provar para você na palavra de Deus aqui que grandes homens de Deus, eles tiveram vontade de parar, de jogar tudo para o alto e de ir embora. Jeremias, no capítulo 21, Jeremias, ele diz assim: maldito o momento que eu nasci, maldito aquele que deu as boas novas ao meu pai do nascimento de um menino. Pensa aí, Jeremias, irmão, falando isso, profeta de Deus. João Batista, quando ele viu Jesus vindo, João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que João Batista, ele batizou Jesus, ele viu a pomba vindo sobre Jesus. João Batista ouviu a voz
falando: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas no momento que João Batista foi preso, João Batista chamou os seus discípulos e digam: vão até o Cristo, vão até Jesus e pergunte se ele é ou não é mesmo Cristo. Você já percebeu isso na Bíblia? Que João Batista duvidou daquilo mesmo que ele tinha proclamado. Ele questionou se Jesus era o Cristo ou não. Pedro negou Jesus 3 vezes, irmãos, passando por um ponto de saturação, de dificuldade na sua vida muito grande. O próprio Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele chegou ao ponto de orar dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Então todos nós vamos passar por algum momento desse. E quem sabe, enquanto eu estou ministrando aqui para você, sabe, você está lembrando ou já passou por algum momento desse, ou está perto de passar por esse momento. Mas eu estou aqui para dizer para você que há solução, aleluia. Que nós somos o povo da esperança, aleluia. Aleluia. Eu falava para a irmã hoje, enquanto nós almoçávamos, eu, a pastora Érica e um casal, e eu falava para a irmã hoje, dizendo assim: irmã, presta atenção, a Bíblia fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Repita comigo: resistir. Entenda uma coisa, Deus não falou que você vai vencer o dia mau. Você entende isso? Não é que você vai vencer o dia mau, porque o dia mau ele vai passar. O dia mau ele não vai perdurar. Não existe dor que perdure a vida toda, irmão. Não existe dificuldade que perdure a vida toda. O dia mau vai passar. A Bíblia fala que eu preciso tomar o quê? Eu preciso tomar as armaduras de Deus, para que eu possa resistir firme ao dia mau. E aí ele vai dizendo quais são as armaduras de Deus. Eu falava para a irmã, as armaduras de Deus quais são? A primeira que ele fala é o quê? Tomai sobretudo o capacete da, ou seja, a mente. Você precisa proteger a sua mente. Você precisa proteger os seus pensamentos. Porque às vezes a luta que você está passando não é tão grande quanto você imagina que é. Mas a sua mente, às vezes ela pega algo tão pequenininho e ela estica aquilo. Ela faz com que aquilo se torne tão grande, ao ponto de você parar de confiar em Deus e confiar no problema, na dificuldade, achando que aquele problema é tão grande. A Bíblia está dizendo assim: tomai o capacete da salvação, proteja a sua mente. No dia mau eu preciso proteger a minha mente, eu preciso proteger os meus pensamentos, eu preciso proteger, irmão. Quantas vezes eu já me peguei com pensamentos de derrota, irmão? Quantas vezes eu já me peguei com pensamentos de desistir, de parar, às vezes por um acontecimento, e aí a gente começa a dizer: isso não vai dar certo, não vale a pena eu investir nisso, não vale a pena eu correr atrás disso, não vale a pena eu fazer. E o pensamento da gente assim, ó. Quem já ficou alguma noite aqui sem dormir pensando aí? Levanta a mão, irmão. Eu já fiquei, irmão. Cabeça, o cara acorda, não consegue dormir, bate de um lado, bate do outro, ora vai para a palavra, a mente trabalhando, a mente trabalhando, a mente trabalhando. Por isso que a palavra de Deus diz: tomai o capacete da salvação. Tome o capacete da salvação. Proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos, leve os seus pensamentos cativos à palavra da salvação, a palavra que ele ministrou à nossa vida, amém? A Bíblia vai dizer assim, ela vai dizer assim: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? Ou seja, se alimente daquilo que é espiritual na sua vida. Terceiro, ele diz assim: calçai os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Ele está dizendo assim: se você quer resistir no dia mau, mude de ambiente. Calçar os pés quer dizer ir para lugares diferentes, andar com pessoas diferentes, sabe? Caminhar com pessoas diferentes, pessoas de fé, pessoas que estão junto de você. Cuidado com quem você anda, irmão. Às vezes você está andando com aquela pessoa que, em vez de te tirar do buraco, ela está te empurrando para o buraco. Aí ele fala assim: e toma agora o escudo da fé. E a Bíblia fala que o escudo da fé vai apagar o quê? Os dardos inflamados do maligno. Então a Bíblia nos dá um caminho
para que a gente possa resistir no dia mau. A Bíblia nos dá uma receita para que eu e você venhamos, passar o dia mal bem, aleluia, ou resistindo a ele, não vencendo a ele, mas resistindo a ele, porque essa luta vai passar, irmão, em nome de Jesus. Esse problema, ele não vai perdurar para sempre. Tem uma música que diz assim: está chorando por quê? Amém? Às vezes a gente chora muito, né? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar? E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Querido, nesse texto que nós lemos em Marcos, nós percebemos que o barco é utilizado para vencer um desafio. Qual era o desafio? Alcançar a outra margem do rio, amém? E chegar até o outro lado. Esse era o grande desafio daquele pessoal. Eles precisavam chegar até o outro lado. Eu não sei qual desafio você tem tido na sua vida. Às vezes é a conversão da sua família. Hoje nós estamos na campanha de jejum e oramos aqui por aqueles que estão afastados, aqueles que estão distantes, na nossa casa, na nossa família. Mas entenda, eles precisavam ir até o outro lado. Mas eu queria fazer duas perguntas. O que é que nos espera do outro lado do lago? Você já perguntou? Será que é perigoso atravessar para o outro lado? Será que vale a pena
né? Será que vale a pena a gente colocar a nossa vida em risco para ir para o outro lado? Será que vale a pena a gente chegar até lá? Os pescadores daqueles dias, eles temiam, irmão, o mar da Galileia, durante as tempestades. Era muito difícil navegar, porque o mar da Galileia, ele se encontrava no meio de três montanhas, assim, ao redor dele. E os ventos, quando davam ali, eram muito fortes. E muitos barcos, eles naufragavam naquele lugar. A Bíblia fala que a embarcação que Jesus estava, ela ameaçava virar. A água estava andando ali. As ondas estavam envolvendo os discípulos com medo. Eles estavam vulneráveis. Aleluia. Eu amo essa palavra vulnerável, porque no momento que você se torna vulnerável, é que Deus, ele opera na sua vida. Aleluia. É no momento que você se torna fraco, que Deus, ele mostra o seu poder. Amém. É no momento que você não pode, que Deus, ele mostra que ele pode. Aleluia. Então, durante a travessia, os discípulos ficaram irritados com Jesus, pois eles achavam, sabe, que Jesus estava muito tranquilo, dormindo. Eles chegaram para Jesus e falaram: não importa que nós venhamos perecer, o Senhor não está se importando conosco. Jesus se levanta, ele acalma a tempestade, ele acalma o mar, ele dá ordens ao mar, sabe. Os discípulos estavam com medo, mas depois que a bonança se fez, eles tiveram temor. Repita comigo: medo e temor. É totalmente diferente. Eu acho isso muito forte no texto. O texto diz assim que quando Jesus, ele disse: tempestade, acalma-te, mar, acalma-te. A Bíblia fala que houve uma bonança ali naquele lugar. E a Bíblia fala que eles temeram a Jesus. Eles, com temor, eles disseram: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Muitas vezes nós precisamos mudar o medo pelo temor. Muitas vezes nós temos caminhado com medo no nosso coração, porque o medo nós temos das coisas aqui da terra, o temor nós temos de Deus. Aleluia. O medo nós temos das lutas terrenas, o temor nós temos de Deus. Aleluia. O temor daqueles discípulos, eles significava ali respeito por o que eles estavam vendo ali, ou seja, o temor reverente pelo agir sobrenatural. Jesus, ele traz isso para o coração dos discípulos. Eu quero perguntar para você: será que você tem medo das tempestades? Será que você não pode mudar esse medo hoje pelo temor e começar a temer aquele que dá ordem às tempestades e aos mares revoltos, aquele que tem todo o poder sobre os seus ombros e nada é impossível aos olhos dele? Amém? Mas Jesus, ele traz aqui algumas lições desse texto. A primeira lição que eu quero trazer para você é que as tempestades, elas são absolutamente normais. A Bíblia diz que Marcos 4:37 diz: levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que ele se encheu de água. A Bíblia fala que levantou-se um forte vendaval. Todos nós passamos por vendavais. Isso é normal na nossa vida, irmão. A gente precisa parar um pouco de também, sabe, colocar a luta como se fosse o primeiro lugar na nossa vida. Tem gente que coloca a dificuldade como se fosse o mais importante na vida dela. A provação como se fosse, sabe, a coisa maior que existe na sua vida. E não, a coisa maior que existe na sua vida é o Senhor Jesus. Aleluia. A coisa mais importante que você tem na sua vida é o reino de Deus. Aleluia. E quando você aprender isso, você não vai dar tanto valor às provações que você está passando, porque as provações, elas são normais. Essa palavra vendaval, irmão, ela no grego, ela significa, irmão, lailapis, que significa furacão, tormenta, grande temporal, vento tempestuoso. Um vento tempestuoso. Quantos de nós passamos por situações assim, meu irmão? Por tempestades inesperadas, furacões em situações difíceis.
às vezes inundam a nossa vida com problemas que nós não estávamos preparados para viver. É a saúde que outrora era inabalável, mas que agora ela sucumbe com um diagnóstico do médico. É um cônjuge que troca a gente por prazeres aventureiros, sabe? É um filho que adoece. A Bíblia chama isso sobre o fogo da provação. E talvez você esteja, irmão, vivendo um tempo assim. Mas todo mundo passa por esse tempo, irmão. Não pensa que a luta é só sua. Não pensa que o problema é só seu. O problema não é o problema, é o seu posicionamento frente ao problema. Quem você é? Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus, você é um guerreiro do Senhor com as armaduras espirituais, ou você vai aceitar aquilo que está vindo sobre a sua vida? Você é aquele, irmão, que está chorando lá no porão porque a água está enchendo, ou você é aquele que sobe até a popa para dizer: Jesus, eu estou aqui e eu estou perecendo? Quem é você? No meio do problema, no meio da dificuldade. O escritor John MacArthur, ele diz em seu livro A Verdade que Permanece, ele diz: todos nós, em grau ou em outro, em um grau ou em outro, teremos que nos deparar com agonia em algum momento da nossa vida. Todos nós vamos passar por agonia. Todos nós vamos passar por um momento difícil. Então saiba que Deus nos livra em meio ao sofrimento. Ele nos segura. Ele pode tirar, sabe, o cativeiro. Ele pode tirar a doença. Ele pode dar saúde. Ele pode enxugar as lágrimas do rosto. O choro do abandono será substituído pelo cântico de alegria e de restauração. Ele tem o poder, irmão, de transformar a maldição em bênção, a dificuldade em uma grande vitória. É absolutamente, irmão, essencial que em nossa escuridão nós venhamos segurar na mão mais forte de Deus, mesmo que não tenhamos força. Nós precisamos segurar na mão de Deus, sabendo que Ele é poderoso, sabendo que Ele pode todas as coisas, irmãos. Eu não sei se você tem passado por essa situação na sua vida. Eu não sei se você tem passado por momentos difíceis, mas a tempestade, ela é extremamente normal. O pregador Timothy Keller diz assim: o grande tema da Bíblia é como Deus traz alegria, não só apesar do sofrimento, mas através do sofrimento. Diga assim comigo: Deus traz alegria no sofrimento. Às vezes nós reclamamos do sofrimento, mas Deus, Ele traz alegria apesar do sofrimento e através do sofrimento, através da luta. Pensa que uma vida sem luta, irmão, não seria sem graça? Imagina, como é alegre para a gente quando a gente conquista alguma coisa, não é, Jamil? A gente conquistou alguma coisa, a gente celebra. Imagine se fosse tudo de mãos beijadas, fosse tudo tranquilo. Imagine um casamento, irmão, sem nenhuma discussão. Ia ser um negócio chato, irmão. Ia ser um negócio chato, ia ser um negócio problemático. A gente vai estar no céu. Quando estiver no céu, tudo bem. No céu vai ser assim, mas no céu não vai ter casamento, né? Mas assim, aí não vai ter problema, não vai ter choro. Mas às vezes briga e reconcilia. E a reconciliação é boa, não é? É ou não é, irmão? Então assim, imagine uma vida sem luta, sem provação, sem dificuldade. Como é difícil, irmão. Como seria difícil. Jó capítulo, abra sua Bíblia comigo, em Jó capítulo 42, versículo 2. Jó passou por um furacão. Jó perdeu a família. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu os bens. Jó perdeu as propriedades. Jó perdeu tudo.
Mas olha o que ele diz em 42:2. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sem dúvida alguma, essa declaração é de um cara que confia muito em Deus, irmão. Porque ele não dá essa declaração apenas em um momento de alegria. Ele dá essa declaração no momento de tristeza, no momento de dificuldade, no momento, sabe, difícil da vida dele. Jesus, ele diz em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Observe que esse texto, irmão, diz que teremos aflições desse mundo, mas continua. Ele diz lá mais à frente, no versículo 33 ainda, ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O problema não é a tempestade, o problema é o seu ânimo. O problema é se você está preparado para viver aquela tempestade, se você tem bom ânimo. O Senhor, ele disse para Josué lá o que? Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo, eu sou contigo. Mas você precisa se esforçar e ter bom ânimo. Mas muitas vezes o que o inimigo tem roubado da gente é o ânimo. A gente, no meio das provações, no meio das lutas, o que é que a gente faz? A gente desiste, a gente para, a gente olha para trás, a gente diz que não consegue, que não pode. Por quê? Porque os problemas da vida, eles nos fazem retroceder. Mas Deus, ele nos convida nessa noite, irmão, a confiarmos nele, sabermos que a tempestade, ela é para todos, e ela vai acontecer na sua vida e na minha vida. Tantas tempestades nós já enfrentamos na nossa vida, tantas lutas nós já enfrentamos na nossa vida. Mas uma coisa é certa: o inimigo, ele pode até, irmão, colocar tempestades na nossa vida, mas ele nunca vai poder roubar o nosso ânimo, porque o ânimo é algo que eu tenho, amém? Então o que é que você tem que ter, irmão? Você tem que estar animado. Você está passando pela luta. Você já viu aquele gatinho enfrentando na internet assim, um gatinho todo com medo, com aquela cara de medo. E aí a internet diz lá para mim e para você assim, diz assim: ó, se você está com medo, vai com medo mesmo. E com medo é ter ânimo para ir, irmão. É não ter medo. Não é que eu não estou sentindo, eu estou com medo, irmão. Quem já teve medo e enfrentou alguma coisa? Eu já tive medo. Falei, mas vou enfrentar. Vou ver o que vai dar aí, irmão. Vai que dá certo agora. O que você não pode perder é o ânimo. Sabe, nós não podemos estar desanimados. Nós precisamos estar entusiasmados. Você sabe o que é a palavra entusiasmados? A palavra entusiasmado significa ter um Deus dentro de você. Você vai lá para o original da palavra assim: ter um Deus dentro de você. Então você sabe quem deveria ser o povo mais entusiasmado? Era o crente. Porque o crente tem um Deus dentro dele. Ele verdadeiramente tem um Deus dentro dele. Deus habita em nós, irmão. Então a gente tem que estar entusiasmado. Mas tem gente que é assim, irmão. Tem gente que os problemas da vida, sabe, fizeram com que essa pessoa viesse ficar fria. Ela já não tenta mais. Quem sabe você está aqui hoje à noite, irmão, e Deus te deu um negócio na tua mente. Deus mandou você abrir uma loja. Deus falou alguma coisa com você sobre empreendedorismo, e você está aí com medo. Você está com medo do que as pessoas vão dizer. Você está com medo do que as pessoas vão falar. Você está com medo de dar errado ou de dar certo, irmão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você muda esse medo hoje e coloca um entusiasmo na sua vida, para que você faça. E ainda que venha dar errado lá na frente, glória a Deus. Mas você nunca vai saber se deu certo ou errado se você não tentar, irmão. Se você não for lá e fazer, irmão. Você sempre tira um aprendizado quando você faz algo. Pelo menos você aprende. Eu falo isso direto para os meninos lá na igreja. Eu falo assim: agora eu sei como não fazer. Eu sei que se eu fizer desse jeito vai dar errado. Agora vamos descobrir o jeito certo de fazer. Vamos descobrir o jeito certo de fazer, amém? Então você vai ter tempestades na sua vida. Segunda lição: mas você pode clamar pelo socorro de Deus.
no meio dessa luta. Clame pelo socorro de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que venhamos morrer? Não te importas. Não te importas. Deus se importa conosco, irmão. Deus cuida da sua vida. Você é a menina dos olhos de Deus, é o menino dos olhos de Deus. Você é um príncipe do Senhor. Você é separado pelo Senhor. Então não aceite essa palavra de que Deus não se importa com você. Mas você precisa pedir socorro a Deus. Agora você está pedindo socorro para o vizinho. Você está pedindo socorro no Instagram. Você está pedindo socorro no Facebook. Alguém usa Facebook ainda, irmão? Você está pedindo socorro no Twitter. Você está pedindo socorro nas redes sociais. Você está gritando até o cara, a padaria, sabe que você está passando por provação, mas você não tem coragem de dobrar o seu joelho perante Deus e dizer: me socorre, Deus. Não adianta nada você procurar resposta ou solução naquele que não tem solução para você. Olha o que diz, irmão, no Salmo capítulo 18, versículo 6. O salmista estava enfrentando uma dor esmagadora. Olha o que ele diz, irmão. Ele diz assim, Salmo 18, 6, diz assim: na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele me ouviu. Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. O seu grito precisa chegar até Deus. Você precisa gritar. Eu fico imaginando o salmista, irmão, ele dizendo assim: o meu grito, gritei por socorro ao meu Deus, e ele ouviu o meu grito, a minha voz de lá do templo. Eu gritei. Ele não orou baixinho, não. Ele disse: me socorre, Deus, eu não aguento mais. Ele gritou alto. Ele gritou alto. E às vezes o que falta para a gente, irmão, é saber pedir socorro a Deus. É levantar a nossa voz em socorro, irmão. É levantar a nossa voz e dizer: me socorre, Senhor. Porque você não vai encontrar o socorro em outra pessoa a não ser em Deus. Salmo 46 diz: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é apenas socorro, ele é socorro bem presente, amém? Bem presente, e não é em qualquer hora, é na hora da angústia. Então no momento da angústia, você não pode, irmão, estar chorando nas redes sociais. Você precisa chorar aos pés de Jesus. Você precisa gritar aos pés de Jesus. Você precisa clamar aos pés de Jesus. Você precisa buscar a Ele, aleluia. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu do seu alto e sublime trono, diz o salmista. Clame a Deus, peça socorro. A partir da ordem de Jesus, o vento cessou sua fúria, tudo ficou tranquilo. Eu não sei o que se passa na sua vida, irmão. Pode parecer que tudo está ruim, que Jesus não ouve o seu clamor. Talvez há anos você clama pelo seu filho. Há muito tempo você deseja um casamento restaurado. Há muitos dias a sua dor apenas aumenta. Quem sabe, irmão, está tudo indo de mal a pior. Uma tempestade cada vez mais alta que a outra. Acalme-se. Acalme-se, clame a Deus. Peça a Deus por socorro. O meu socorro vem do Senhor. De quem vem o teu socorro, meu irmão? O teu socorro vem de quem? O nosso socorro, ele vem do Senhor. Salmo capítulo 121, versículo 1, o salmista, ele ergue a sua voz e ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro?
Os montes eram os montes aonde estavam os deuses pagãos. Era onde tinha os altares de Baal, os altares de Astarote, de Diana, dos deuses daquela época. O salmista ele diz assim: eu elevo os meus olhos ao monte. E ele mesmo pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem deles. O meu socorro vem da angústia. O meu socorro vem, sabe, do desespero. O meu socorro vem, sabe, de aumentar o problema. Não, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. É desse ambiente que vem o nosso socorro. Não adianta você procurar resposta e socorro em lugares e em pessoas que não há resposta e que não há socorro. Não adianta você procurar resposta em pessoas que não vão te dar resposta. Não vão te dar resposta. Existem coisas na minha vida que eu posso até ajudar você, irmão, mas tem coisas na sua vida que só Deus pode te ajudar. A minha ajuda é limitada, mas a ajuda de Deus é ilimitada. Aleluia. A ajuda de Deus é ilimitada. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Mas sabe o que falta? É a gente pedir socorro a Ele. Socorro quando a empresa está mal. Orar. Buscar a Ele. Clamar a Ele. Ah, pastor, a gente precisa fazer técnicas de marketing. Sei, você precisa fazer. Você pode até fazer técnicas de marketing na sua empresa, mas você é um servo de Deus. Se você clamar a Ele, Ele vai responder você. Aleluia. Ele vai abrir a porta na sua vida. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai operar na sua vida, irmão. Eu tenho um amigo meu, acho que eu já contei isso aqui, irmão, mas eu já passei tantas experiências loucas na minha vida, irmão. Eu tenho um amigo meu que há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, ele estava na BR-324, e a BR-324, 30 anos atrás, não era como é hoje. Apesar que hoje não é boa também não, mas era pior, né? Então, ele estava vindo de Salvador para a feira, e o carro dele furou o pneu. E quando ele abriu o fundo do carro, que ele foi procurar o macaco, não tinha um macaco. Estava sem macaco o fundo do carro. Aquele breu, ele desesperado, ele entrou no quarto, ele entrou no carro, fechou a porta do carro e olhou e falou: Deus me socorre. Deus me socorre. E os carros passavam, irmão, e ele dava a mão e ninguém ajudava. Ele me dava a mão e ninguém ajudava. Do nada, irmão, sai um homem de dentro do mato. Tem as ribanceiras assim, né? O cara sai de dentro do mato com um macaco na mão, no braço assim, na mão assim, dizendo para ele, olha para ele, diz assim: você está precisando de quê? Ele falou: não, rapaz, meu pneu furou, eu não tenho macaco. O cara: eu tenho um macaco aqui, vou trocar seu pneu. De onde vem nosso socorro, irmão? O cara trocou o pneu dele, levantou o carro, ele tá. Daqui a pouco, quando terminou, ele foi dentro do carro pegar um dinheiro para dar ao cara. Quando ele voltou, cadê o cara? O cara não estava mais lá, irmão. O cara tinha sumido. Cadê ele desesperado, o pneu no lugar? Todo certinho, irmão. Ele falou: rapaz, pensa num pneu bem colocado, sem folga, sem nada. Está chorando por quê, irmão? Se você tem um Deus que cuidar de você. Às vezes você está procurando resposta onde não tem resposta. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, aleluia, que fez os céus e a terra. O meu socorro não está nos homens, irmãos. O meu socorro, ele está em Deus, aleluia. Terceira lição que eu quero trazer para você hoje. Troque, e esse é o grande ensinamento que eu quero trazer hoje para você. Troque o medo pela fé. Troque o medo pela fé. O medo está destruindo as pessoas. O problema, querido, da caminhada nessa vida é o medo. A sociedade está cada vez mais sufocada, com mais temores,
com mais fobias. Muitos especialistas declaram, irmão, que o medo do fracasso e o medo do sucesso são os dois mais predominantes, sabe, na humanidade. As pessoas vivem com medo de avançar, eles vivem com medo de conseguir os seus objetivos, eles vivem com medo de errar, eles vivem com medo de acertar. A gente tem medo de tudo. Quando acerta a gente tem medo, e agora? O que é que eu faço? Quando dá errado a gente fala, meu Deus, deu errado, e agora? A gente tem medo. O povo tem até medo de namorar hoje, irmão, tu acredita? O povo tem medo. Tem uns que namoram demais, é verdade, mas tem outros que tem medo de namorar. O cara está interessado na menina. Eu falei, vai lá, chega nela, irmão. Fala para ela, estou interessado em você, e aí? Como é que faz? Vamos orar? O crente ainda tem essa coisa boa de orar, né? Não já chega assim, eu quero lhe beijar. Não, o crente, vamos orar. E aí dá um tempo ainda para oração. Mas o povo está com medo de tudo. Tem medo, se vai aprender a tocar um violão, tem medo. Se vai tocar uma bateria, tem medo. Ah, porque eu não sei fazer. Nem tenta. Nós vivemos, sem dúvida alguma, uma geração da fobia, irmão. Jesus, ele perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda vocês não têm fé? Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 40. Vocês estão com medo. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé. Nós temos vivido uma vida assim, irmão. O ser humano vive com medo. Há pessoas que nunca experimentaram seus sonhos com medo de fracassar. O que destrói nossa fé, irmão? O oposto da fé é a dúvida. E tem gente que anda com dúvida em tudo. Ela não sabe se vai, não sabe se racha, não sabe se faz, não sabe se não faz, não sabe se acontece, não sabe se não acontece, irmão. Tem gente até, irmão, uma vez uma irmã falou para mim, eu falei, e aí, irmã, engravidou? Ela falou, não, eu estou meio grávida. Eu falei, como é que é meio grávida? Ou a pessoa está grávida ou a pessoa não está, irmão. Não tem como estar meio. Meio grávida não tem. Estou meio, só a metade da barriga está grávida. Porque a vida das pessoas são assim hoje, com medo de tudo. Não quer dizer que está grávida, a pessoa engravida. Olha como está hoje a humanidade. A pessoa engravidava, o que é que ela fazia? Celebrava com a família. Hoje em dia ela espera 3 meses, com medo. Para você ver como está o medo. O medo até no momento que é para celebrar. Gritar, pular, celebrar. Ah, perdeu, irmão. Mas eu celebrei. Você acredita na vida, na concepção como eu? Quem acredita aqui? Aleluia, eu acredito na vida como concepção. Então eu vou celebrar a vida que esteve na concepção, aleluia. Mas pastor, se 2 meses e meio eu perdi a criança, foi para o céu, glória a Deus. Mas eu celebrei a vida. Mas a gente tem medo de celebrar. A gente tem medo de celebrar as conquistas. A gente tem medo de quando a gente conquista alguma coisa, de mostrar para as outras pessoas. Não vou mostrar que eu estou com medo de alguém. A gente tem medo de vitória, mas tem medo da derrota. Você entende que é tudo com medo hoje? A gente vive em torno do medo. Muitas pessoas têm medo da vida, têm medo de vencer, têm medo de dormir, têm medo de altura, têm medo de coragem. Muitas pessoas têm medo de cachorro, têm medo do mar, têm medo do próprio ser humano, têm medo da violência, têm medo de sair de noite, têm medo da eternidade, têm medo do futuro, têm medo de perder o emprego, têm medo de ficar empregado, tem medo de iniciar um relacionamento, tem medo de terminar o relacionamento, tem medo da morte, tem medo do futuro, tem medo de tudo. Tem medo, irmão, sabe, da realidade, tem medo do que não é realidade. Tem gente que tem medo de Deus, que tem medo do diabo, que tem medo da macumba, que tem medo de uma coisa, que tem medo de tudo o ser humano, irmão. E esse medo está paralisando a nossa vida. O reverendo Alexandre Ximenes, no seu livro chamado Avante, ele diz assim: o medo faz da pessoa uma estátua, pois ela perde a capacidade de tomar iniciativas. O medo faz os problemas parecerem maior do que eles são. O medo paralisa a nossa vida. A gente tem medo. A gente tem medo. Quando a gente foi à igreja da Queimadinha lá, irmão,
Se eu fosse ouvir a metade do que estava falando comigo, irmão, eu não ia fazer nada. Eu vou num pastor, o pastor fala comigo: pastor, não bota aqui não que vai dar errado. Nada que coloca aqui nesse bairro dá certo. Um pastor falou isso para mim, irmão. Um pastor. Eu falei: pastor, mas a nossa igreja vai dar certo, em nome de Jesus. Eu fui olhar o galpão, tinha uma vizinha, a vizinha falou: o senhor vai botar o que aí? Eu falei: a gente vai botar uma igreja. O pastor: não bota aqui não. Aqui é igual a curva de cemitério, nada dá certo. Eu falei: é mesmo, irmão, curva de cemitério. Uma semana antes de inaugurar a igreja, pastor Wellington foi com o ônibus lá para a gente fazer um evangelismo no bairro. Eu tinha botado um tanque, irmão, para o banheiro, para o pessoal usar o banheiro. Eu tinha construído um banheiro no galpão. Quando eu chego na esquina, vou andando para a igreja até hoje, eu gosto de andando para a igreja. Aí quando eu chego na esquina, irmão, que eu olho, só tá a boia lá. Cadê o tanque? Os meninos roubou o tanque logo. Aí eu falei: e agora eu vou fazer o quê, irmão? 15 dias aberta a igreja, assassinaram um menino na porta da igreja. Ele estava deitado na porta da igreja, literalmente. Mas não é na frente, não, na porta. O pessoal atirou nele na porta da igreja. Assim. Assassinaram o menino. Não estava tendo culto, mas assassinaram o menino lá. Algum tempo depois, um cara da Queimadinha mandou entrar na nossa igreja. Roubaram tudo. Som, data show, projetor, computador. A gente não tinha nada e já roubaram tudo que a gente tinha. A gente já não tinha nada e roubaram tudo que a gente tinha. Roubaram tudo, fizeram um buraco na parede assim. O cara quebrou a parede, irmão. Entrou pelo buraco e roubou tudo da igreja, tudo. Aí lá dentro a gente estava com alicate de corte, ele quebrou o cadeado, abriu, botou tudo num carrinho de mão nosso. E saiu andando pelo carrinho de mão. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. As portas do inferno não param a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo, eu estou falando de você. O medo, ele pode paralisar todo mundo, mas existe um povo sobre a face da terra, que é um povo que não tem medo, mas eles têm temor. Eles temem ao Deus que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Por isso, irmão, nós devemos encarar o medo com fé. Confiando em Deus, porque muitas vezes nós nos concentramos nessas dificuldades. A Bíblia diz que os discípulos estavam atemorizados, admirando-se, dizendo uns aos outros: quem pois é esse que os ventos e a água manda e lhes obedece? O medo daqueles discípulos agora era temor a Deus, reverência. Você precisa trocar o medo nessa noite pela confiança em Jesus, pela reverência em Jesus. Eu não sei quais são os medos que têm atingido o seu coração. Eu vou dizer para você, às vezes eu tenho medo ainda, e às vezes o medo é uma bússola para você ir ou não, está entendendo? Ele também não é todo ruim não, mas ele é uma bússola. Mas se eu tivesse medo, nós não estaríamos aqui na Fraga Maia. E quantas famílias têm sido abençoadas nesse lugar? Se nós tivéssemos medo, nós não estaríamos indo para Santa Bárbara agora. E muitas famílias serão abençoadas naquele lugar. Se nós tivéssemos medo, nós não faríamos o desafio de 1.000 cestas básicas, que dá R$85.000. Não é pouco dinheiro não, irmão, um carro novo. A igreja podia comprar um carro para ela e deixar aí à vontade para os irmãos usar. A gente até precisa, né, pastor Itamar? Para rodar melhor. Mas o medo não vai paralisar as nossas vidas, amém? Nós não somos o povo do medo, nós somos o povo da confiança. E a Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Você vence o medo enfrentando o medo, sabendo que o Deus que você serve é maior do que o medo. Davi olhou para Golias e disse: você vem a mim com carros e cavalos, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem nos representa, irmão? O Senhor dos Exércitos. Ele nos representa. O profeta estava com o seu moço, eles preocupados com a quantidade de inimigos. Deus falou que o profeta disse para Geazi: abre os olhos deles, Senhor. Maior e maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Tenha uma decisão inteligente nessa noite. Você precisa nessa noite experimentar o sobrenatural de Deus no meio das tempestades da vida. Eu não sei qual tempestade você tem enfrentado, mas Jesus está no seu barco, meu irmão. Ele está com você e Ele vai abrir a porta, amém? Eu quero te convidar a você ficar em pé em nome de Jesus.